Boa tarde a todos. Obrigado para vocês que vieram, tornar essa sala cheia de energia positiva, cheia de intenções de aprender, para que esta meia hora de reflexão frutifique nos nossos corações pelo conhecimento, pela aquisição dos ensinos que outros escreveram para nós. Então a gente vai começar agora nos conectando, agradecendo a espiritualidade que nos ampara nessa casa, fazendo-nos sentir fortes, perseverantes, agradecendo Deus que habita em nós, que nos fortalece, que nos conduz a seguir a jornada de todos os dias. Que o estudo de hoje seja a possibilidade de nos entendermos bem-aventurados. Então, que a luz, que a paz que habita neste local cresça, se engrandeça nos nossos corações. Que assim seja. No mês de abril, nós comemoramos 160 anos de uma das obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é composta de 5 obras que fundamentam e esclarecem a doutrina. A terceira obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. E neste mês, especialmente nesse mês, nós estamos comemorando 160 anos da publicação desta obra. E, então, por conta disso, a casa, quando organiza as palestras, ela oferece, então, o assunto, e esse mês, então, ela ofereceu aos palestrantes falarmos sobre o Evangelho. Então, todos que vierem à Casa Espírita ou que acessarem o canal no YouTube do Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, vão encontrar dentro deste mês abordagens acerca do Evangelho. E a mim coube, então, trazer como é que foi escrita a obra, explicar como é que Kardec organizou esta obra, qual é a estrutura desta obra. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então essa obra foi lançada em abril do ano de 1864 em Paris. Essa obra exigiu do Kardec, porque o Kardec foi o codificador. O Espiritismo não é do Kardec. Eu sempre enfatizo isso, porque o Kardec está a serviço dos espíritos elevados que ditaram a codificação. Ele, um espírito preparado com a missão de organizar, de tornar compreensível para nós a estrutura da codificação. Então, o Kardec já havia publicado o Livro dos Espíritos, já havia publicado o Livro dos Médiuns, e por orientação da espiritualidade em reunião mediúnica, ele foi aconselhado a se retirar no sentido de um retiro, viajar para um lugar calmo, e ele então se exilou, digamos assim. Ele ficou 2 meses no litoral francês, na cidade chamada de Sainte-Adresse. Lá ele ficou sozinho, com a companhia de uma pleiade de espíritos que lhe orientavam como tornar claro a doutrina espírita sob a ótica do Cristo. Ele já havia publicado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que trazia a ciência espírita. Porque a doutrina espírita é uma ciência.
Então ele já tinha publicado os livros, as obras da ciência. Agora era a hora de trazer a moral do Cristo, porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã, fundamentada nos ensinos do Cristo. Aí ele precisava organizar isso com calma, descansando bem a cabeça, organizando bem para que se tornasse claro a obra. Então, ele organiza essa obra tudo fundamentado no Cristo, nosso modelo e guia. Por isso que a gente diz que o Espiritismo usa dos ensinos do Cristo. Quando eu tenho dúvida do que fazer, como proceder, qual a escolha que eu tenho que ter diante das minhas opções da vida, eu pergunto a mim mesmo, e se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele escolheria? Então é uma conduta clara para nós fazermos nossas escolhas dentro da moral do Cristo. Um convite. Primeiro lugar, todo espírita deve conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Devemos. É premissa básica. Eu não sei, eu leio, não entendo muito bem, eu não consigo entender bem as frases. A pessoa pode argumentar isso. Mas aqui na casa, nós temos na segunda à noite, das 21h15 às 21h45, o estudo do Evangelho, a prática do Evangelho no lar, online. Então, quem tem um celular? Hoje, todo mundo tem um celular. Então, nós temos esse estudo online. Quem quiser depois se informar como estudar o Evangelho, nós temos essa aula, ela é coordenada pela Nara. Eu também participo como não como auxiliar da coordenadora, na verdade, para explicar, para a gente compreender o Evangelho. Então, quem tem, eu não consigo fazer sozinho, eu não entendo muito bem, nos procure, a gente vai orientar para que vocês consigam acessar de modo online. Certo? Então, temos o estudo do Evangelho. O Evangelho foi escrito em 28 capítulos. Primeiro de tudo, eu vou explicar para vocês o título. Aqui está escrito assim, todo espírita deve ter o Evangelho. Gente, aqui na livraria deve estar R$5. É muito baratinho e tem até doação ali. Então, quem vai pegar? Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha só, é o Evangelho do Cristo, segundo a ótica espírita. E na primeira página de todos os evangelhos tem o subtítulo. Aqui, título, Evangelho segundo o Espiritismo. Mas olha o segundo título que a gente quase nunca observa, nunca dá atenção. Olhem só. Explicação das máximas morais do Cristo. Então, esse evangelho vai explicar as morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo. E também vai explicar as aplicações às diversas circunstâncias da vida. Como que eu aplico o evangelho na minha vida para eu construir o homem de bem? Aqui está explicado. Então, quem quer estudar conosco, a gente vai pedacinho por aula, a gente não faz corrido, é bem devagar, bem explicado, pode-se fazer perguntas também. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é fundamentado nos Evangelhos do Novo Testamento. E não tão somente no Novo Testamento, no Velho Testamento também e nas cartas de Paulo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma invenção do Espiritismo. Ele se serve dos Evangelhos do Cristo
todos os ensinos que a espiritualidade nos trouxe e explica como eu vou aplicá-lo na minha vida, no meu dia a dia, para eu ser um homem de bem. Então aqui está a receita, está o roteiro, tudo explicado. O Evangelho, ele se compõe de algumas partes. O meu objetivo hoje é explicar como ele está montado. Tem 4 partes na introdução. Geralmente, eu vou dizer que é bem comum acontecer, quando a gente abre o Evangelho, a gente tem o prefácio e a introdução. Daí tem as letrinhas aqui meio pequenas, uns textos meio compridos, e aí o que a gente faz? Ai, vou pular essa parte. Aí vai pulando, né? E aí a gente perde de compreender uma coisa que eu vou explicar agora. Não devemos pular nem um pedacinho do Evangelho. Inclusive, tem pessoas que adotam fazer o Evangelho no lar abrindo aleatoriamente numa página. Mas, não, isso pode ser? Pode. Mas eu vou dizer a minha opinião. Todos nós deveríamos estudar o Evangelho na sequência para compreender, para apreender dentro de nós os ensinos. Num momento de aflição, de angústia, de uma dúvida, aí sim a gente diz, me conduz, Senhor, a abrir a página para eu encontrar a resposta. E olha, gente, a gente se surpreende. A resposta sempre aparece. Então, uma rotina que eu aconselho é estudar na sequência e nos momentos de precisão abrir aleatoriamente para buscar uma resposta. Então, lá na introdução, que a maioria pula, tem a parte muito importante que é... Eu vou falar aqui, depois eu vou mostrar essa parte ali. Ela é dividida em 4 capítulos. O Kardec foi bem professoral, assim, bem didático. Fez a introdução e a introdução tem 4 capítulos. O objetivo da obra. Por que eu vou escrever esta obra? Ele explica. Ele explica a autoridade da doutrina espírita. Por que a doutrina espírita tem moralidade para falar dos evangelhos do Cristo? Ele vai fazer um contexto histórico para a gente compreender também por que os fatos acontecem. E ele vai trazer também um capítulo de Sócrates e Platão, que são os precursores gregos que vieram 500, 400 anos, 300, em 400 até 300 são os dois, trazer o cristianismo. Eles anteciparam a vinda do Cristo para trazer as máximas do Cristo que viria. Cristo se serviu de muitos missionários para antecipar a sua vinda. Os conhecimentos orientais, os conhecimentos da cultura grega. Grandes foram os missionários que vieram trazer o que o Cristo depois viria trazer em pessoa. Ele viria viver os exemplos e os ensinos que os outros trouxeram. Por isso que ele dizia que ele era o Verbo encarnado. Porque ele viveria o que o Evangelho, depois de anos, escreveu aqui. Depois disso, então, da introdução, agora nós temos os 28 capítulos. Para nós entendermos os 28 capítulos, eu vou separar em 4 grandes grupos esses capítulos, porque quando nós estivermos estudando o Evangelho, eu vou entender aonde que eu estou e por que o capítulo 1 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 10, o 11, o 12, por que ele está agrupado, cada um com o seu conteúdo. Uma curiosidade, quando vocês abrirem o Evangelho, e vocês vão ver citações, sempre vai ter quando abre o capítulo, sempre vai ter uma citação de um versículo bíblico. Sempre em cima. Vocês vão ver aqui, ó. Sempre quando abre um título, vai ter um versículo. Sempre. Por quê?
Porque o Kardec se serve de versículos bíblicos para explicar. Porque o Evangelho é sobre o Cristo. O Kardec só codifica, só decifra. Então vai ter, dentro de cada capítulo, citações dos versículos e também vai ter instrução dos espíritos. A gente passa lá, instrução dos espíritos, mas o que é essa instrução dos espíritos? Então ele cita os versículos, ele dá a opinião dele, ele vai formulando e sempre no final, quase todos os capítulos trazem instrução dos espíritos. Eu vou explicar o que é isso. Então, só por curiosidade, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é fundamentado no Evangelho do Cristo, tem 73 citações do Evangelho de Mateus, 30 citações do Evangelho de Marcos, 18 citações do Evangelho de Marcos, 30 de Lucas, 18 de Marcos, 8 de João, 12 de Atos dos Apóstolos, 12 das Epístolas de Paulo e 12 do Antigo Testamento. Então vocês vejam que o Kardec fundamenta todo o Evangelho segundo o Espiritismo no Evangelho do Novo Testamento e do Velho Testamento. Não é uma invenção de nada. Nada está inventado na doutrina espírita. Não tem mágica. Ele só explica as coisas. A instrução dos espíritos, quando vocês vêm lá no final do capítulo, vocês vão ver que tem, instrução dos espíritos. Então tem muitas vezes instrução de Santo Agostinho, instrução, um espírito que se denominou anjo guardião, Cáritas, Elizabeth de França, Espírito de Verdade, que depois eu vou explicar que tem muita gente que tem dúvida, Erasto, Irmã Rosália, João Evangelista, Lacordaire, Lázaro, São Luís, Paulo, apóstolo Paulo, Simeão, uma rainha da França, um espírito amigo e um espírito protetor. Por quê? Porque o Kardec fazia as reuniões mediúnicas e ele recebia as mensagens numa cidade, noutra, eles faziam as reuniões mediúnicas. Por quê? Porque nas diferentes cidades era lançado perguntas e os médiuns recebiam do alto as informações dos espíritos. Eles escreviam, porque aquela vez não tinha WhatsApp, não tinha internet, eles escreviam as cartas e ia tudo para Paris. Quem assistiu o filme Kardec vai ver que ele tinha montanhas de cartas que ele recebia. Na época ele tinha que, a esposa dele, a Amélie, também tinha que ler todas aquelas cartas, porque os médiuns relatavam o que tinha acontecido na reunião mediúnica. E quando ficava unidade, quer dizer única, a expressão, a mesma pergunta, com vários locais a mesma resposta, significava que aquilo vinha do alto, que não era invencionice do médium. Vocês entenderam por que a doutrina espírita ela é unidade? Só que ele tinha que ler todas aquelas cartas. Eram montanhas de cartas. E as cartas vinham de diversas localidades do mundo. E aí eles escreviam. E ele montava, então. Quando estava uma mensagem única, ele escrevia instrução dos espíritos acerca desse versículo. Quando vocês vão estudar o Evangelho, vocês vão se lembrar dessa explicação, certo? Então, quando tem a instrução dos espíritos, lembrem-se que é em várias localidades, em reuniões mediúnicas, a mesma resposta para uma pergunta. Não era nada inventado por Kardec. O Espírito Verdade que eu falei, tem algumas vezes que ele assina as mensagens aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem pessoas que dizem, o Espírito Verdade era a manifestação pura de Jesus. Outros dizem que eram uma pleiade, um conjunto de espíritos que auxiliavam Jesus. O que importa para nós da doutrina espírita é que toda vez que uma mensagem está assinada com o Espírito de Verdade, é uma mensagem que vinha direto de Deus. Então, Espírito Verdade pode ser considerado um conjunto de espíritos sob a administração de Jesus para trazer as instruções do Pai Maior. Então, quando vocês encontrarem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito Verdade, lembrem-se que é isso. E aí,
eu agora vou ter que explicar, e eu sei que meu tempo é curto, como são 28 capítulos, eu vou tentar dar um esqueleto desses capítulos, por que ele organizou assim? Que quando vocês estiverem estudando o evangelho ou fazendo o evangelho, vocês dizem, eu estou nesse capítulo, esse capítulo quer dizer isso. Então eu vou explicar. Agrupamos então em primeiro grupo. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. A gente não sente ali que é o Cristo que está falando? O título, não vim destruir a lei. Jesus disse muitas e muitas vezes, eu venho personificar a segunda revelação. A primeira trazida por Moisés me antecedeu e eu venho viver ela. Eu não vou destruir nada, eu vou cumprir a lei. Meu reino não é deste mundo. Aqui na terra não é pátria espiritual de ninguém. A nossa pátria espiritual é outra. Então Jesus veio dizer, olha, eu vim dizer a vocês que o reino de Deus não é na matéria, é na espiritualidade. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não tem pluralidade dos mundos habitados? E eu lá sei o tamanho que tem esse universo. E para onde a gente vai depois que desencarna? Tem que ter moradas. Jesus disse, está aqui. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Reencarnação. Então, o princípio da reencarnação. Depois, o segundo grupo. Capítulo 5. Então ele vem. Primeiro grupo eu vim fazer isso por conta disso, a realidade é essa. Aí ele vem dizer o seguinte, olha, eu vim porque eu sei que vocês estão em aflição. Quem aqui não tem aflições? Quem aqui nessa terra não tem problemas e não tem aflições? Aí ele vem dizer o seguinte, eu me compadeço das aflições e estarei sempre junto de vocês. Basta que vocês me chamem. Então ele vai dizer assim, bem-aventurados os aflitos. O Cristo Consolador. Esse capítulo é bem bonito e vamos ver se dá tempo de eu explicar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados mansos e pacíficos, a mansuetude. Bem-aventurados os misericordiosos. O que a palavra bem-aventurado quer dizer? Feliz daquele que está aberto para mudanças, aquele que aceita as instruções para resolver essas aflições todas. Então, quem vem aqui na casa no sábado à tarde é bem-aventurado, porque a gente procura a solução e a força das nossas aflições. Então, Jesus vem dizer, eu venho de um lugar, venho dizer para vocês que esse lugar é assim e eu venho ajudar vocês. Terceiro agrupamento. Aí ele vai dizer assim, mas para vocês resolverem as suas aflições, eu vou vos dar um código, um modo, uma receita para que vocês apliquem na vida de vocês individualmente. Vocês terão que superar desafios, lei do esforço próprio com a boa vontade e o sentimento do dever. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, para resolver as aflições, a receita é, 2 pontos, é como se Jesus estivesse explicando para nós, amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, a caridade. Honra teu pai e tua mãe. Respeitar os mais velhos. Cuidar dos idosos. Fora da caridade não há salvação. Ajudar o próximo. Desmaterializar-se, desapegar-se. Servir a Deus e o serviço a Deus e a Mamon. O que é Deus? Deus é a divindade. Mamon são as coisas materiais que nos escravizam. Então a gente tem a opção de escolher se eu quero servir ao divino ou à escravidão material do apego.
os capítulos anteriores. Então, quando vocês estiverem abrindo o Evangelho que cair no 11 ao 16, é instrução para a gente ser melhor, para a gente se corrigir, para a gente elevar a nossa moral. Para quê? Para que a gente alcance aqui os desafios coletivos. Quem é que cresce sozinho na vida? Nós precisamos dos outros, das pessoas. E aí aquele preparo dos capítulos anteriores vai ser uma orientação de sede perfeitos. Criemos dentro de nós o homem de bem sustentado nas virtudes. Aí ele vai dizer como fazer isso de modo coletivo. Nós aqui somos um grupo coletivo, somos todos seguidores e orientados pela doutrina espírita, então nós somos coletivos. Aí ele diz assim, ó, de modo coletivo, sede perfeitos, todos vós. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nem todos aceitam a chamada e o sacrifício próprio para implantar as virtudes. A fé transporta montanhas. Trabalhadores da última hora, prestem atenção nesse mês da casa que todos esses itens vão ser explicados. Eu não tenho tempo para entrar, mas são lindos, belíssimos. Falsos cristos e falsos profetas, quando eu dou valor para aquilo que não tem valor. Não separar o que Deus juntou, a moral estranha, não pôr a candeia debaixo do alqueire. É uma pena que eu não tenha tempo de explicá-los, realmente não tem tempo. Mas prestem atenção nesse mês na casa que vai ser tudo explicado. E o último grupo, então, ó, eu falei do capítulo do início, o desafio individual, os desafios coletivos, e agora é a trajetória, agora sim é a receita do bolo. É como fazer para que os desafios individuais sejam superados, eu supero o meu desafio como personalidade do espírito, o outro também supera, então cria um coletivo, e aqui é a maneira de fazer. É a receita literalmente do bolo. Buscai e achareis. Quem vem aqui na casa espírita buscar respostas, vai achar. Ninguém vai ficar sem resposta. O alto nos demonstrará, seja pelas coisas ou pelas pessoas, as respostas. Abrir o evangelho aleatoriamente, vai vir resposta. De alguma maneira virão as respostas. Dar de graça o que de graça receber. Por que na doutrina espírita não se cobra nada? Não tem mensalidade aqui. A gente naturalmente aceita doações para manter a luz, o ar-condicionado, prevenção de incêndio, coisas, porque no fim tem que sustentar. Só e tão somente. Ninguém vai ser cobrado de nada. E tudo é voluntário. Entenderam? Porque dar de graça, nós não precisamos cobrar nada. Pedi e obtereis. Ninguém vai ficar sozinho. E coletâneas de preces espíritas. Lá no último capítulo, vocês lembram daquela passagem que os discípulos dizem assim para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Porque Jesus se retirava para o monte e ele ia orar em silêncio. E aí eles começaram: mas Jesus, tu vai lá orar, ensina-nos a orar. E aí tem aquela passagem no Evangelho onde Jesus vai dar a oração do Pai Nosso, as instruções. E na doutrina espírita, nós temos então a instrução de que a doutrina espírita não tem uma prece formatada. Não tem assim, tem que orar deste jeito, tem que ajoelhar, nada disso. Na doutrina espírita nós dizemos que oramos mesmo sem palavras, quando a fala for do coração. Então, por isso que muita gente, as nossas preces são preces voluntárias, que o coração fala. E muitas vezes nem de palavras é necessário. Então, a doutrina espírita não exclui nenhum formato
de nenhuma prece, de nenhuma religião. Nós não condenamos as preces decoradas das outras religiões, nós não opinamos nada sobre isso. Nós guardamos para nós que a prece, sim, que a doutrina espírita nos ensina, é aquela que o meu coração fala, mesmo sem palavras. Por isso que oração não é frase repetida. Oração e prece é eu me comungar com Deus. E aí, então, tem 28 preces. No capítulo 28 tem uma sequência de preces que são apenas orientações para a gente. Muitas vezes a gente quer fazer uma prece, não está tendo, não tem inspiração, aí vai ali e acessa o capítulo 28. Daqui a pouco vocês dizem, abriu o Evangelho no capítulo 15. Aonde que eu estou mesmo? Aí vocês vão lá dentro e vocês vão ver os desafios individuais, os desafios coletivos, a trajetória. Entenderam? Daí vocês conseguem dizer, então agora eu estou entendendo, essa é a orientação. Então fica, se alguém depois quiser também, a gente dá um jeito de entregar, mas vai estar, eu vou pedir para estar no YouTube, lá na palestra, uma página só com isso daí, aí vocês dão um print da tela. É isso, o tempo voa, né? E então agora para o final, todos esses estudos têm a importância de nos conhecermos e praticarmos o Evangelho. Tudo que eu vim aqui hoje é para que cada um encontre o seu modo de acessar o Evangelho do Cristo, para que ele mude a vida de cada um. A doutrina espírita tem propósito de transformar o espírito. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Transformar para elevar. Fazendo tudo o que está aqui esclarecido, estaremos no caminho da elevação da alma. Se o homem trouxesse o Cristo no seu íntimo, os quadros das necessidades humanas seriam completamente modificados. Estamos longe do Cristo. Estamos com saudades de nos aproximar do Cristo. E há de vir o dia que essa roda há de subir novamente, porque estamos na lama da humanidade. A compreensão do Evangelho e a exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e de sentimento. Mudaria, porque Jesus disse, comigo o meu fardo é mais leve e o meu jugo é mais suave. Tudo mudaria, a nossa sensação de dor e sofrimento. Nós, como necessitados, encontraríamos recurso no próprio esforço, na vontade própria de cada um, iniciativa individual, superando as dores. E compreenderíamos as dores como um escorredouro das imperfeições. Todos teríamos luz cristã como auxílio. E os nossos obstáculos da vida seriam corrigendas benditas de um pai amoroso a seus filhos na jornada da evolução. Então era isso, pena que o tempo é curto, mas o Evangelho, ele é um remédio para as nossas almas. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agora os médiuns vão impor as mãos, então imagine-se que a luz que por intermédio do médium alcance os corações de cada um, para que, dando um lugar de destaque ao Cristo dentro dos nossos corações, Ele seja sempre o nosso arrimo nos momentos de dor e sofrimento. Com Jesus o fardo é mais leve, o jugo é mais suave. Que o Cristo Consolador, como está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, seja o meu amparo, a mão que pega a minha, que estende nos momentos de dificuldade. Tendes compaixão, Jesus, das nossas imperfeições e ajuda-nos para que com o nosso esforço, nosso otimismo, nossa vontade e nossa coragem, nós possamos construir dentro de nós o homem de bem. Que a luz
Que a paz que vocês vieram buscar nesta casa os acompanhe hoje e no decorrer dessa semana. Que assim seja.